Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma mudança gigantesca em uma das leis anticorrupção mais importantes aqui do Brasil. Estamos falando da Lei de Improbidade Administrativa. E para a gente entender direitinho o que mudou, vamos começar com uma pergunta que é a chave de tudo. Pensa bem, um erro técnico, sabe? Uma decisão que não foi a melhor, talvez mal calculada, mas sem nenhuma má-fé por trás. Será que isso tem que ser punido com o mesmo peso de um desvio de dinheiro, algo que foi planejado, pensado para ser corrupto? Pois é justamente essa pergunta que está no centro da Lei 14.230, de 2021. Essa lei veio para responder essa questão e, no processo, ela simplesmente reescreveu as regras do jogo para a gestão pública no Brasil. Vamos ver agora ponto a ponto como isso aconteceu. Então, a lei original, lá de 1992, foi super importante, um marco mesmo no combate à corrupção. Só que tinha um problema, né? Ela era tão ampla, mas tão ampla, que acabava misturando as coisas. Colocava no mesmo barco o gestor, que era de fato corrupto, e aquele que, sei lá, por um erro ou por negligência, acabava causando algum prejuízo. E o que aconteceu? Isso criou um efeito paralisante, que ficou conhecido como o apagão das canetas. Basicamente, os gestores honestos ficavam com medo de tomar qualquer decisão, com receio de serem processados por um simples erro. E aqui está a virada de chave, a grande diferença entre intenção e culpa. Antes, a lei punia tanto quem agia com intenção, o dolo, quanto quem agia por culpa, tipo por negligência. Um gestor podia ser condenado por um dano que ele causou sem querer. Agora não. O foco é total e exclusivo na intenção comprovada, ou seja, no dolo. Essa é a espinha dorsal da reforma toda. Por causa disso, as definições do que é improbidade ficaram mais apertadas e as punições foram repensadas. Então, essa é a grande virada, o ponto central. A nova lei simplesmente acabou com a improbidade culposa. O que isso quer dizer na prática? Que hoje, para alguém ser condenado, não adianta só provar que a pessoa foi negligente ou que cometeu um erro. Tem que provar a intenção, o dolo. Vou dar um exemplo prático. Imagina um prefeito que assina um contrato baseado num parecer técnico que estava errado, mas ele não sabia disso. Pela nova lei, isso não é improbidade. Agora, se ele soubesse que o parecer era furado e mesmo assim assinasse, com a intenção clara de causar um prejuízo, aí a história é outra. Ok, mas o que é exatamente esse tal de dolo para a nova lei? Olha, não é só a vontade de fazer alguma coisa. A definição é bem específica. É a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Ou seja, o gestor precisa ter duas coisas. Primeiro, saber que o que ele está fazendo é ilegal. E segundo, querer aquele resultado ilegal específico. Não basta a voluntariedade, tem que ter a má fé. Então, para ficar bem claro, o ponto crucial é esse. Com a nova lei, um gestor que age com imperícia, ou seja, que não tem a habilidade técnica necessária, ou que é negligente, desatento, ele não pode mais ser processado por improbidade administrativa. O foco da lei saiu do resultado do ato e foi para a intenção por trás dele. E essa citação que está na tela resume perfeitamente o espírito da coisa. A ideia é justamente proteger o administrador que está ali, exercendo sua função sem nenhuma intenção de fazer algo errado. A responsabilidade por improbidade agora exige a prova da má-fé, de um objetivo claramente ilegal. Bom, mas a reforma não foi só sobre o dolo, não. Ela foi além e mexeu também em outras duas coisas muito importantes: as punições e, olha só que crucial, os prazos para se entrar com uma ação. Falando dos prazos, a lei veio para simplificar. Antes era uma confusão, um cálculo super complexo que mudava de caso para caso. Agora não, a regra é uma só e é bem clara. O poder público tem 8 anos para processar alguém por improbidade, e esse prazo começa a contar a partir do dia em que o ato aconteceu. Fim de papo. Além do prazo, as punições também foram recalibradas, e a mudança mais radical foi naquela categoria de atos que ferem os princípios da administração pública. Sabe? Coisas como o dever de agir sempre dentro da lei, que é o princípio da legalidade, ou tratar todo mundo de forma igual, sem privilégios, que é o da impessoalidade. E olha, a mudança aqui é gigante. Para esses atos contra os princípios, as punições mais pesadas, como perder o cargo público ou ter os direitos políticos suspensos, simplesmente acabaram, foram removidas da lei. A única punição que sobrou para esses casos, agora, é a multa.
E ainda nesse assunto de princípios, a lei aproveitou para esclarecer uma coisa que sempre dava discussão: o nepotismo. Agora tá lá, preto no branco, que nomear cônjuge, companheiro, parente, até o terceiro grau para cargo de confiança é um ato de improbidade que fere os princípios da administração. Claro que com uma mudança tão profunda assim, um debate enorme começou a acontecer. Afinal, essa nova lei é um avanço que protege o gestor que quer trabalhar direito ou é um passo para trás que pode acabar gerando impunidade? Essa é a grande questão que está dividindo especialistas, juristas, todo mundo. De um lado, tem a turma que diz que a lei antiga travava a máquina pública, que ninguém queria assinar nada com medo de processo. E do outro lado, tem a preocupação, bem séria, de que essa nova exigência de provar o dolo, a intenção, vai tornar quase impossível punir os corruptos. E os argumentos são bons dos dois lados, vamos ser justos. Quem defende a nova lei diz que ela traz segurança jurídica, acaba com o tal apagão das canetas e permite focar os esforços no que realmente importa, a corrupção com intenção. Já quem critica, alerta. Olha, provar a intenção de alguém é uma coisa extremamente difícil. E com isso, um gestor que for muito negligente, que cause um dano gigantesco por puro descaso, pode acabar saindo impune. Então vamos recapitular os pontos principais para ninguém esquecer. Primeiro, intenção. O dolo agora é tudo. Sem dolo, não há improbidade. Segundo, negligência, erro, a culpa tá fora, não é mais improbidade. Terceiro, as punições para quem viola os princípios da administração ficaram bem mais leves. E quarto, o prazo para entrar com a ação agora é um só, de 8 anos. Esses são os pilares da nova lei. E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. Ao focar na intenção e com isso proteger o gestor de ser punido por erros que não foram de propósito, a gente está construindo uma administração pública mais eficiente, mais corajosa? Ou será que, sem querer, a gente abriu a guarda e enfraqueceu as ferramentas que tínhamos para combater a corrupção? É uma pergunta complexa. E a resposta para ela, bom, só o tempo vai poder nos dar.